Pode parecer uma situação impossível que um equipamento tão sofisticado e perigoso como uma bomba atômica possa ser perdido. Afinal, estamos falando de um dos armamentos mais perigosos e protegidos do planeta. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Vamos conferir mais uma curiosidade compartilhada pelo mestre dos gatos. Nas décadas mais tensas da Guerra Fria, uma sequência de acidentes envolvendo aviões, embarcações e operações militares fez com que armas nucleares fossem parar em locais remotos, onde jamais foram recuperadas. Embora esses episódios tenham ocorrido há décadas, a maior parte dos documentos permaneceu secreta por muito tempo. Quando parte dessas informações veio a público, especialistas, historiadores e jornalistas passaram a investigar o que realmente aconteceu, revelando histórias que parecem saídas de filmes de espionagem e despertando debates entre especialistas em segurança nuclear até os dias de hoje. Para entender esses eventos, precisamos voltar às décadas de 1950 e 1960, no auge da Guerra Fria. Naquela época, os Estados Unidos e a União Soviética viviam em estado de alerta permanente. Bombardeiros estratégicos realizavam voos de longa duração, vários deles carregando armas nucleares, prontas para um eventual conflito. O objetivo era garantir uma resposta rápida caso um ataque inimigo acontecesse. Esses voos eram extremamente complexos. As aeronaves permaneciam muitas horas no ar, precisavam realizar reabastecimento em voo, enfrentavam tempestades, falhas mecânicas e até colisões com outras aeronaves. Embora os protocolos de segurança para o manuseio de armas nucleares fossem extremamente rigorosos, imprevistos e acidentes poderiam comprometer todo o sistema. Em emergências, quando um avião era gravemente danificado, a tripulação precisava tomar decisões rápidas e drásticas para aumentar as chances de pousar em segurança. Em casos extremos, isso significava lançar a bomba ou até mesmo direcionar o avião como um todo para áreas consideradas desabitadas. Esses episódios ocorridos receberam o nome de Broken Arrow, um código militar utilizado para classificar acidentes envolvendo armas nucleares que não representam um ataque intencional ou o início de uma guerra nuclear. Isso inclui colisões entre aeronaves, quedas de bombardeiros, incêndios, explosões acidentais e a perda de armamentos durante operações militares. Mas como é possível a bomba não detonar nesses casos? Esse é um ponto que costuma gerar confusão. O fato de uma bomba nuclear cair não significa que ela irá detonar. Essas armas possuem diversos mecanismos de segurança e exigem uma sequência muito específica de acionamentos para produzir uma explosão nuclear. Ainda assim, acidentes podem causar a dispersão de materiais radioativos ou explosivos convencionais, motivo pelo qual toda perda de uma arma nuclear é tratada com extrema seriedade. Depois de cada incidente ocorrido, enormes operações de busca foram iniciadas. Navios especializados, mergulhadores, sonares e mais recentemente veículos submarinos operados remotamente vasculharam áreas imensas do fundo do mar. Porém, apesar dos esforços e o uso de toda essa tecnologia, algumas bombas jamais foram localizadas. A combinação entre profundidades extremas, correntes marítimas, sedimentos e enorme área a ser investigada transformou essas buscas em um dos maiores desafios da história militar. A partir do início das investigações de como esses acidentes aconteceram, surgem histórias que parecem inacreditáveis, como é o caso do mistério de Tybee Island. A história começou na noite de 5 de fevereiro de 1958, durante a execução de manobras de treinamento no período da Guerra Fria. Um bombardeiro estratégico B-47 Stratojet, da Força Aérea dos Estados Unidos, realizava manobras carregando uma bomba termonuclear Mark XV, com cerca de 3,4 toneladas. Durante o exercício, algo saiu completamente fora do previsto. O bombardeiro colidiu com um caça F-86 Sabre que participava da mesma operação. O impacto causou danos significativos à aeronave e colocou toda a tripulação em risco. Com o avião danificado, o piloto precisou tomar uma decisão radical. Para reduzir o peso da aeronave e aumentar as chances de pousar em segurança, foi autorizado o lançamento da bomba sobre as águas do oceano próximas à costa da Geórgia, nos Estados Unidos, nas proximidades da pequena ilha de Tybee. Logo após o acidente, a Força Aérea Americana iniciou uma gigantesca operação de busca, vasculhando uma extensa área costeira durante semanas.
A expectativa era localizar rapidamente o armamento, mas a realidade foi muito diferente. Depois de aproximadamente 10 semanas de buscas intensas, os militares concluíram que a bomba não seria encontrada. Em 16 de abril de 1958, ela foi oficialmente declarada irrecuperavelmente perdida. Desde então, seu paradeiro permanece um dos maiores mistérios da história militar do país. Com o passar do tempo, surgiram diversas teorias. Algumas pessoas acreditam que a bomba esteja enterrada sob uma espessa camada de sedimentos no fundo do mar. Outras defendem que ela possa estar em uma área pantanosa próxima à costa, onde a movimentação constante de areia e lama dificultaria qualquer tentativa de localização. Apesar de várias expedições independentes e novas tecnologias de busca, nenhuma das teorias conseguiu apresentar uma prova conclusiva de qual foi o destino provável da bomba. Outro ponto que gera bastante discussão é o risco que essa bomba representa atualmente. Alguns especialistas afirmam que, dependendo da configuração utilizada durante o treinamento, ela poderia não conter todos os componentes necessários para produzir uma explosão nuclear completa. Outros lembram que, independentemente disso, o artefato continha materiais militares sensíveis e que qualquer arma nuclear perdida merece atenção constante. O caso de Tybee Island acabou se tornando um símbolo dos riscos enfrentados pelo manuseio de armas nucleares. Porém, surpreendentemente esse caso está longe de ser um episódio isolado. Outro caso bastante conhecido aconteceu em 1966, próximo à pequena vila de Palomares, na Espanha. Durante um reabastecimento em voo, um bombardeiro B-52 colidiu com um avião-tanque. A colisão provocou a destruição das duas aeronaves e fez com que 4 bombas nucleares caíssem. 3 delas foram encontradas em terra, mas uma quarta desapareceu no mar Mediterrâneo. Foram necessários meses de buscas com navios, submarinos e equipamentos de alta tecnologia até que ela fosse finalmente localizada a centenas de metros de profundidade. 2 anos depois, em 1968, outro acidente chamou a atenção do mundo. Um incêndio a bordo de um bombardeiro B-52 obrigou a tripulação a abandonar a aeronave sobre a Groenlândia. O avião caiu nas proximidades da base aérea de Thule, espalhando destroços e material radioativo sobre uma extensa área coberta por gelo. A operação de limpeza do local mobilizou centenas de pessoas em condições climáticas extremas e levantou o debate sobre os riscos ambientais associados a acidentes nucleares em regiões remotas. Em 1965 ocorreu um episódio envolvendo um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. Durante uma operação de rotina a bordo do USS Ticonderoga, um avião de ataque A-4 Schial, equipado com uma arma nuclear, caiu no Oceano Pacífico. A aeronave afundou rapidamente junto com o piloto, e o armamento nunca foi recuperado. Somados, esses episódios revelam um aspecto pouco lembrado da Guerra Fria. O risco da manipulação de armas nucleares pelos países detentores dessa tecnologia. Enquanto o mundo concentrava sua atenção na possibilidade de um conflito direto entre superpotências, acidentes aconteciam silenciosamente durante treinamentos, deslocamentos e operações de rotina. Felizmente, nenhum desses incidentes provocou uma explosão nuclear. Ainda assim, eles serviram como um importante alerta para o aperfeiçoamento dos sistemas de segurança, dos protocolos de transporte e das tecnologias utilizadas no controle de armamentos nucleares. Muitas das medidas adotadas atualmente nasceram justamente das lições aprendidas nesse período. Mas afinal, essas bombas nucleares perdidas ainda representam algum perigo nos dias de hoje? A resposta não é tão simples quanto um sim ou um não. Ela depende de diversos fatores, como o modelo da arma, as condições em que ela foi perdida, os componentes que estavam instalados e o ambiente em que permaneceu por décadas, fatores hoje desconhecidos. Isso significa que encontrar uma dessas bombas no fundo do oceano, por exemplo, não faria com que ela detonasse espontaneamente após contato. No entanto, isso não quer dizer que o risco de detonação ou de acidentes nucleares seja inexistente. Especialistas alertam que os principais riscos estão relacionados a acidentes com os materiais radioativos ou explosivos convencionais presentes no artefato. Há também os riscos ambientais no caso de dano no equipamento pela corrosão, por impactos ou por tentativas inadequadas de recuperação. Outro ponto que gera debates é a quantidade de informações disponíveis hoje e a possibilidade de haver outros incidentes com armas nucleares ainda escondidos do público.
Apesar dessas incertezas, há um consenso entre os especialistas. O conjunto de acidentes conhecido como Broken Arrow provocou mudanças importantes nos protocolos militares e ainda hoje são cobertos de mistérios. Será que todas essas bombas nucleares perdidas continuarão escondidas para sempre? As futuras tecnologias de exploração submarina conseguirão localizá-las? Qual a sua opinião? Conte nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal O Mestre dos Gatos para mais curiosidades incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima. Miau!